Longos dias e belas noites, freaks, tudo bem com vocês? Meu nome é Andrei Fernandes, eu tenho uma coisa pra revelar pra vocês, hein? Estou dodói. Quem vai me curar está aqui do meu lado, meu queridíssimo Rodrigo Spook House. Eu? Exatamente. Eu vou curar, Estou dodói aqui, ó, do coração. Eu estou enamorado. E aí? Diga. Como estamos hoje? 2 braços, 2 pernas, 2 orelhas, estou bem. E ustedes, la saudade de ustedes. É porque a gente... vou revelar aqui os mistérios da produção. Estamos gravando tudo no mesmo dia, mas tudo isso aqui vai sair no decorrer de 3 meses. De 3 anos. De 3 anos, assim. Porque também, se sair um por semana de Spook House, a galera abandona o canal também, porque fala, não, esse cara não dá, não. Eu também não falo assim, me magoou. Não, esse cara fica falando aí de religião, eu sou cético. A gente tem um público cético muito grande. Porque eu gostei de Jesus Necromante, eu acho muito legal. Fazendo referência. Esse vídeo vai ter que ser o último vídeo que a gente vai concatenar todas as piadas internas que a gente foi montando ao redor. Jesus vai ser o maior e melhor jogador do Diablo, você vai ver. Mas, galera, hoje vamos falar sobre terapias alternativas, que é um tema muito polêmico, né? Porque, afinal de contas, né, pessoas gastam dinheiro por ocos pocos, abracadabra, está curado? O que é isso? Mais polêmico que mamilos. Olha aí, ó. Mamilos são polêmicos. Nossa, você tem 15 anos isso aí, Rodrigo. Caralho. Você tem que estar atualizado nesse meme aí, Rodrigo. Caralho. Gente, terapias alternativas ou holísticas ou complementares são aquele conjunto de práticas ou tradições que, né, podem ser, para alguns, tratadas como curandeirismo, que seria uma espécie de crime, dependendo do tipo de lugar que você esteja, até coisas que são normais, tipo uma acupuntura, um tipo de cura mais específico, reiki, por exemplo, né? Rodrigo. Não, a linha é mais complicada do que a gente imagina, porque as pessoas hoje são muito leigas sobre esse assunto e claramente só olha o seu quarteirão. Vamos lá. O que é ciência? Ciência são aquilo que eu acredito que eu estou vendo. Então, certo. Se eu estou vendo uma pessoa sendo curada por meio de um comprimidinho que ela toma, ou um comprimido que eu tomei, pode ser que me curou, ou pode ser que enganou a dor, ou pode ser que tapeou a sensação da sua dor. Quando a gente olha a história do mundo, você vai ver que não existia uma ciência pré-determinada como a gente tem hoje, uma ciência por base em diagnósticos, uma ciência baseada, então, em técnicas de laboratório, para pré-determinar uma enfermidade junto a uma pessoa. Ciência você pode caracterizar, é um termo muito amplo, né? Você pode, vulgarmente conhecido como um conjunto de conhecimentos. A gente pode estar falando do método científico. Um corpo científico, por exemplo, pode ser considerado uma ciência, né? Os divulgadores científicos, né? Como ciência. Sim, mas as primeiras manifestações daquilo que poderia ser uma ciência. Certo. Antigamente, as pessoas morriam extremamente rápido. Qualquer coisa poderia levar uma pessoa à morte. Então, não tinha, era uma precariedade, então, dentro de fatores de cura. A gente teve movimentos na história muito legais dentro desse princípio de que, como eu curo uma pessoa? Desde uma cura por oração, por fé, sempre houve. Ó Deus, por favor, cure meu pai está doente, meu pai está no hospital. Você está utilizando uma pseudociência, você está utilizando a sua fé em base a um ser metafísico que você acredita dizendo, poxa, eu preciso que alguma coisa acima da ciência faça uma movimentação para curar o meu pai. É uma pseudociência, sabe? É um amparo à fé. É bonito de se ver, é óbvio que é bonito de se ver, mas a ciência nunca vai chegar para a pessoa e falar, querida, não funciona assim, não reze porque não funciona. A ciência simplesmente observa. Existem fenômenos que aconteceram que a ciência não sabe explicar, que são realmente curas milagrosas baseadas numa fé de uma pessoa. Alicerces em crença. As pessoas estão doentes e eu já vi, por exemplo, um altar montado na UTI de um hospital. Minha avó ficou internada num hospital em que o médico permitiu com que as enfermeiras construíssem um altar religioso, onde ele mesmo fazia o sinal da cruz ao entrar na UTI. Você fala, caracoles, mas ele está se baseando não somente em métodos científicos e acadêmicos, mas na fé dele em motivar os médicos, enfermeiros e aqueles que estão doentes a sair daquela situação. É um amparo à fé. Sim. Antigamente a gente tinha as ervas, por exemplo. Ervas são tratadas dentro de um aspecto de curandeirismo. Por que curandeirismo, não é? Porque tem a ver com um aspecto de cultura, crença de diversos povos em diversas épocas. Então você vai ver
Os egípcios, por exemplo, utilizaram muito de certas plantas para não somente se curar, mas atingir estados alternados da mente para cultuar um deus. Usavam romã, usavam flores de louro para mascar e para atingir, então, um elevado nível de consciência e percepção. Na Europa, quantas mulheres foram mortas pela igreja porque utilizavam-se, então, de ervas para curar pessoas? Sim. Eram bruxas, mas a igreja utiliza-se de aspectos também de cura. Por exemplo, água benta, crucifixo. Era uma maneira de curar as pessoas de um demônio que elas acreditavam que era a causa de suas enfermidades. Então são elementos místicos baseados em uma crença. Certo. Quando a evolução, então, da indústria química, farmacêutica e o amparo aqui no Ocidente, não o Oriente, porque no Oriente você pode escolher um hospital de acupuntura para você ser tratado. Na Tailândia eles utilizam ervas, até hoje. Passes magnéticos ali, eles utilizam para cura. E eles tratam aquilo como princípio de ciência para eles. Nós é que mudamos. Houve uma movimentação histórica para tornar, então, algo mais acadêmico e palpável. Nós temos uma ciência baseada no princípio de uma doença. Onde você tem dor? No estômago. Então você vai tomar um remédio para o estômago. Mas no Oriente eles não veem isso. Eles veem a doença como algo acima daquilo que o meu paciente está diagnosticando. Pois uma doença no estômago pode ser causada por outro tipo de enfermidade. Então eu vou tratar aquela doença, mas eu vou buscar outras doenças. Nossa medicina é pontual. Nós temos hoje coisas que você não conhece, por exemplo, farmácias vivas. Você sabe o que é uma farmácia viva? No norte, nordeste, devido às benzedeiras, utilizam-se então princípios de chás, ervas, tintura, emplastros, tudo dentro de critérios de farmácias vivas. Você chega lá e fala, eu quero um chá de boldo. A farmácia te pergunta, você quer ela em uma planta, te dou a planta, boldo, ou eu faço o extrato para você, ou eu posso fazer uma tintura para você. Mas isso não é um curandeirismo, entre aspas? Hoje o curandeirismo está sendo retirado do Código Criminal. Sim. Eu conversei com um criminalista um tempo atrás, ele falou que o curandeirismo não é mais visto hoje no Brasil como qualquer ato que vá contra a ciência, pois complementa então a ciência. Você vai entrar numa farmácia, tem xarope Sim. de guaco. Você fala, mas guaco é uma planta? É uma planta. Por que eu tenho que botar num xarope para tratar o meu sistema respiratório? E aí tem um pulo do gato. Em 1950, 1960, a indústria farmacêutica cresceu muito nos Estados Unidos. Mas ela fazia química pura. Química, o medicamento era química pesada. E começou a dar problemas com toda a história dos Estados Unidos, arrebentando o estômago das pessoas que consumiram os remédios. Arrebentava o estômago. Causava dores de cabeça, náuseas, enjoos. Então era um remédio que gerava uma outra enfermidade, que você tinha que tomar um remédio para curar essa enfermidade. Sim. A indústria farmacêutica viu que, historicamente, as plantas elas eram utilizadas, então, como mecanismos de cura. Você teve um cara muito famoso, Paracelso, ele foi um alquimista. Paracelso foi o primeiro a criar, então, por meio de um extrato de uma planta, um remédio de analgesia. E aquilo ficou muito difundido, e eles passaram a usar esses remédios naturais. Maracujina. Tu tá nervoso, tá estressado, aguento nervoso, me dá uma maracujina. Você tomava maracujina. Mas como é que eu vou saber que uma planta tem uma propriedade para poder, então, tratar, me acalmar? Eles tiram os extratos da planta, porque a planta tem uma característica primária e secundária, porque toda planta tem um mecanismo de defesa dela mesma. Sim. E pode gerar até um veneno contra o ser humano. Mas ela se defende de fatores de insetos, por exemplo. Ou gera cores para atrair insetos para causar, Sim. então, a proliferação dessa planta, a atratividade das cores. Sim. Então eu passo a utilizar de medicamentos compensando os efeitos, então, de fitocomplexos. Então eu vou colocar extratos de plantas junto ao medicamento, eu diluo um pouco mais o efeito, mas eu utilizo, então, meios naturais para tratar uma pessoa. Então veja, se curandeirismo fosse crime, os índios estavam presos. Pois eles trabalham com curandeirismo. Eu entendo, é que quando a gente fala sobre o curandeirismo, eu entendo muitas vezes numa vontade legítima
Porque, por exemplo, você vê essas histórias, por exemplo, tipo João de Deus, por exemplo, ou várias outras pessoas que podem utilizar da fé, porque, por exemplo, lembro muito daquelas histórias, os Estados Unidos tinha muito disso no início do século XX, final do século XIX, daqueles caras que vinham com a carroça e vinham com xarope. E vinham xarope de tudo, xarope... Velho Oeste. Licor de caipinto, não sei da quanta, né? E tipo assim, a gente sabe que existem pessoas que fazem falcatrua e tiram dinheiro de pessoas que estão precisando. Mas aí é estelionato, não é Não, eu concordo, mas o que eu tô falando eu vejo como legítima a preocupação de pessoas que entendem o curandeirismo como uma ameaça nesse sentido, apesar de que, quando a gente olha historicamente, principalmente no século XX aqui no Brasil, a criminalização do curandeirismo foi utilizada para perseguição de várias religiões e tradições, principalmente as de matriz africana. Tudo aquilo que era de preto era criminalizado. A Umbanda teve que se aproximar cada vez mais do catolicismo e do kardecismo para sobreviver. O kardecismo teve que se aproximar do cristianismo para sobreviver. Sim, então o sincretismo, por exemplo, que pode ser criticado por uns ou outros, foi um método de sobrevivência, porque senão ia desaparecer. Foi, mas você tem um outro viés e acho interessante abordar isso. O João de Deus é uma linha muito tênue, cara. Sim. Porque existem comprovações que João de Deus realmente fez algumas coisas que ajudaram pessoas sim. Eu mesmo entrei nessa seara de culpar o João de Deus e eu vi alguns casos, depoimentos sérios de pessoas que realmente conseguiram sair de situações de enfermidade por causa do passe magnético dele ou do amparo à fé do cidadão. Sim. Veja, o que não apaga, obviamente, também os males que causou. Sem dúvida, né? Ele era um criminoso, pagou por isso. Sim. Mas se eu falar pra você que se eu rezar sobre essa água pode te curar, se a sua fé for realmente muito boa, ela vai se autocurar. Se você se cortar, você cicatriza. Não é um elemento externo que faz você cicatrizar, é o seu próprio corpo. Você tem um potencial de cura dentro de você. A questão é, às vezes a mente aciona isso. Existe dentro do budismo tibetano, a medicina tibetana é muito boa e uma das, assim, bem estudadas. Na medicina tibetana, acredita-se que a enfermidade venha da sua mente. Você passa a assimilar a doença. Não existe conceitos de doenças como temos hoje. Um fato é, a depressão, ela ficou muito conhecida como a potencialidade de uma tristeza. As pessoas falam, eu sou depressivo, mas é depressivo diagnosticado ou você é só triste? Não sei, eu acho que eu sou triste. Mas é que minha tristeza me bate tanto que eu virei depressivo. O budismo ele não acredita no nome das doenças. Então, ele vai buscar meios naturais para tratar as enfermidades. A enfermidade inicia-se da nossa mente. Aqui no Brasil, a gente tem pessoas com má índole dentro desses princípios, tá? Então, assim, eu tenho pós-graduação na área das práticas integrativas. As práticas integrativas, elas surgem em 2006, com um princípio do próprio Ministério da Saúde dizendo os hospitais estão ficando sobrecarregados com pessoas que estão sobrepeso e precisam de só um tratamento. Tipo, vai correr que você emagrece e você controla a sua diabetes e controla a sua hipertensão. Os hospitais estavam completamente sobrecarregados de pessoas doentes. Falaram, a gente precisa de ajuda. Que ajuda? Vamos iniciar então com a acupuntura, a auriculoacupuntura, a medicina antroposófica. Levamos esses caras para o SUS. Dentro das políticas públicas. O SUS olhou e falou, puta, gostei desses caras, eles são bons, me traz mais. Abriu a segunda portaria dizendo, agora eu quero massoterapeutas, eu quero outros tipos de pessoas. Abriu a terceira portaria, aí entra bioenergia, reiki, florais, um monte de coisa. Fitoterápicos e tudo mais. Gostamos. Isso fecha um ciclo dentro do próprio poder público dizendo, eu tenho a população ajudando a população. Não estou mais sobrecarregando os hospitais como estavam antes, pois esses pilares estão sendo atendidos. Prevenir, promover e recuperar a vida. Em contrapartida, há pessoas mal instruídas. Existe um trabalho acadêmico que foi feito na USP, onde pegaram um pesquisador e falou, vai no hospital e me leva pessoas que aplicam medicina complementar à medicina tradicional. Posso fazer? Pode. Durante quanto tempo? 2, 3 meses. Ok. Levou caras, chegou lá e viu enfermeiros. Enfermeiro, você faz o quê? Trabalha com que técnica alternativa? Reiki, florais, massoterapeuta, beleza. Vocês vão aplicar a medicina tradicional em um grupo e essa medicina complementar em outro. Foi avaliado que os pacientes que receberam as medicinas complementares se curaram mais rápido. Uou! Aí o pesquisador assustou. Falou, por quê?
Porque o público se sentiu mais amparado, mais acolhido, foi mais humano. Ele recebeu uma atenção muito maior. Mas o trabalho ele foi cancelado. Por quê? Porque ele chegou para essa enfermeira e falou: o que é o reiki? Não sei. Você sabe o que você está fazendo? Não tenho a menor ideia. Então eu não posso validar o trabalho de pesquisa. Porque eles não sabem o que eles estão aplicando. Embora a amostragem tenha tido um resultado espetacular, eu não posso validar o trabalho. O trabalho foi anulado. Como conclusão eles não sabiam o que eles estavam fazendo. Embora a amostragem foi muito bem vista, observada, mas eles não sabem o que eles estão fazendo. Então eu não posso... que é algo que não precisa nem ir pro lado metafísico, né? Você pode ver que uma reclamação geral e comum, não é uma reclamação sobre a classe médica, mas é sobre como que a gente ocidental hoje, secularizado, cientificizado, enxerga esse tipo de prática da cura, por exemplo, que hoje é completamente destacada da humanidade. Eles utilizam terapias complementares, sim. Os médicos, eles validam, o Ministério da Saúde criou portarias e é aceito. Sim. O problema é quem está fazendo. Ele tem instrução, ele tem certificado, tem comprovação, ele tem trabalhos, vistos e observados na área, ou ele é simplesmente um estelionato, uma pessoa ruim que está utilizando-se dessa fragilidade para poder realizar, então, os seus atos. A gente observa muito isso no mercado, muitas pessoas que não possuem devido conhecimento, botando a mão em pessoas e achando que o saravá é Jesus e tá funcionando. Essas pessoas vão à delegacia, fazem então suas reclamações, essa pessoa vai responder publicamente pelos seus atos. Mas assim, a ciência não condena as terapias complementares. Quem condena são os céticos ou as pessoas que não querem então um tratamento complementar. Eles querem só o amparo do médico. Então o médico, ele é a representação da ciência e não uma pessoa que fala, eu posso te ajudar. As terapias complementares, não holísticas, eu quero deixar isso bem claro, porque, de novo, eu vejo muita coisa holística assustadora surgindo e dá medo, porque é um descontrole total. Quando a gente fala de complementar atendendo as portarias do Ministério, então, da Saúde, elas têm um resultado muito bom junto à população, pois elas foram validadas. Existe, por exemplo, dentro da ideia da fitoterapia, um almanaque criado pelos médicos, onde eles validam a utilização de cada parte da planta. Então, como a raiz pode ser usada, como o caule pode ser usado, como os frutos, toda a parte. Então, ele criou um almanaque mostrando. Então, funciona. Os médicos validaram. Beleza, vamos usar. Então, tudo tem uma comprovação. Eu atendo médicos, psiquiatras e psicólogos que me trazem seus pacientes e me trazem seus familiares. Então, eles validam aquilo que eu falo. A questão é, eu trabalho com técnicas complementares há muitos anos, são mais de 20 anos atendendo a população. Mas os meus procedimentos, e como trabalho também com psicoterapia, eles não são tradicionais. Então não são ortodoxos. Então eu não posso fazer psicologia, por exemplo. Porque eu nunca trabalharia com os métodos da psicologia tradicional. Entende? Porque eu nunca fiz psicologia. O que você trabalha hoje, na prática? Vamos lá. Eu trabalho com as terapias vistas dentro de critério de religião. Então, dentro do budismo tibetano tem. Dentro da Índia existem o Qigong médico, que também é utilizado. Nas Filipinas também tem estruturas de bioenergia. E a medicina tradicional chinesa. A sua estrutura física ela é composta de seu corpo físico, seu corpo emocional, seu corpo mental. E hoje um conceito que está abrindo portas é o biopsicossocial, que é visto pela medicina antroposófica dizendo existe algo além daquilo que eu estou vendo, que envolve o critério de religião, que envolve aspectos do indivíduo como um fenômeno social a ser estudado. É porque o seu entorno também te adoece também, né? Claro, a forma como você vê a vida te adoece, suas relações sociais te adoecem, a maneira como você também tem as suas limitações na vida te adoecem. Então, a medicina antroposófica trata isso com psicólogos, com pessoas que trabalham na especialização da medicina também. Eu parto do princípio, pelos estudos, pelas todas as tradições que eu passei, toda enfermidade física, ela é o final de uma doença. A doença pode surgir por um pensamento ou por uma emoção. Que pensamento? Você já pensou que estava sendo traído? A grande maioria da população fala, já, achei que eu estava sendo traído. Você sente a traição, porque você se convence da traição. Você sente o aperto no peito, a dor, a vontade de chorar, como se fosse um estímulo natural. Você perde, o seu pulmão enfraquece, você sente dor de estômago, falta de ar,
Você somatizou um pensamento. E ele então passa a agir sobre o seu corpo físico. Sim. Seu corpo físico. Tem coisas que você percebe, tem coisas que você não percebe que tá ali. Não, tristeza, por exemplo. Pô, tô triste porque, sei lá, meu pai morreu, o cachorro morreu. Essa tristeza, ela vai se perdurando porque o seu pensamento vai se alimentando completamente dessa dor. E aí você vai somatizando o quê? Problemas de estômago, aumento de gastrite, tumores no estômago. Às vezes mulheres somatizam tanto a tristeza ou mesmo a traição que perdem o útero e o ovário. Perdem. Removem por quê? Porque a somatização tá ali. Explode problemas sérios. Então você passa a observar esses fenômenos e fala, cara, tem alguma coisa errada aí. Qual é a anatomia espiritual de um indivíduo então, que passa por esses aspectos? Pois a ciência não vê dentro disso. Na ciência oriental vê. No Oriente, a medicina tradicional chinesa observa isso. Os estudos de bioenergia começam a fazer mais jus falando, cara, existe uma energia sobre o estômago, existe uma energia sobre a mente, o sistema nervoso. Então você começa a mapear o indivíduo. Na acupuntura você tem 300, 400 pontos que perfazem o corpo humano. Cada ponto está ligado no seu pé, joelho, perna, quadril e toda a estrutura do seu corpo, que é onde ele vai colocar a agulhinha. Quando ele coloca a agulhinha, ele desbloqueia um ponto de energia, fazendo com que o fluxo de energia, junto com o sangue, comece a circular pelo seu corpo. Então você vai desbloqueando onde tem congestão e depressão. Quando você come bastante, seu estômago não fica... Você sente aquele negócio, então fica repleto de energia, que você precisa de mais energia para digerir o alimento. Você sente sono, por exemplo? Isso chama-se depressão pós-prato. Você bate aquela depressão, puta, eu comi demais, é depressão pós-prato. Beleza, só que aí eu vou tratar o quê? O excesso daquela energia, mas as outras partes do seu corpo tem menos, porque ela ficou concentrada ali. Então ele desbloqueia isso. Então ele começa a abrir dizendo, existem coisas interessantes. Aí entra os pontos de energia, onde você vai ter os grandes órgãos agindo sobre. Então mapeia-se o corpo humano junto às enfermidades. O que acontece no fígado, o que acontece no rim, o que acontece em cada ponto. Existe um critério emocional e mental na enfermidade. O seu sistema nervoso afeta o seu sistema respiratório. O seu laço familiar te causa problema renal, te dá hipertensão, pode te dar derrame. Então ele começa a traçar padrões. E aí eu comecei a testar isso. Deixa eu ver se funciona. 20 anos atrás, comecei a atender pessoas com esses conceitos. E eu comecei a ver que as pessoas estavam se recuperando mais rápido. E apresentei isso a profissionais da área da saúde. Então 2 médicos de um hospital começaram a me trazer pacientes. E viram que a resposta era mais eficaz. Quando a gente passa a observar esses fenômenos da mente, das emoções e como elas são somatizadas. Então eu trato o estômago, eu vou tratar o emocional que causou o estômago, eu vou tratar o mental que causou a enfermidade no estômago. Então eu gerei 3 vezes mais o que um comprimido poderia gerar de alívio ou piora no estômago do indivíduo. E a medicina começou a olhar para mim e falar, pô, gostei de você. E aí começou a trazer mais pacientes. Então esse tipo de tratamento, saindo de uma esfera de uma medicina ocidental, bitolada, dizendo, olha, vou trazer um medicamento para curar o seu estômago, mas pode ser que você precise de outro medicamento para apaziguar a dor de estômago, que é o omeprazol, começou a agradecer dizendo, pô, tá dando efeito. E aí a gente passa a ver a enfermidade agora pelo rabo do cachorro, que são os efeitos espirituais também, que a medicina não consegue ver. Se eu tenho uma pessoa que está com depressão, eu vou ver todos esses aspectos, mas espiritualmente, será que existe algum fenômeno que gera depressão? Aí você descobre muitas vezes que tem, por exemplo, o pai dela morreu e isso está gerando a depressão. E aí, quando você começa a tratar o encaminhamento desses espíritos ou desconectar essa entidade dessa pessoa que estaria potencializando a depressão, ela automaticamente esquece a depressão. Quem aprendeu isso foi o padre Gabriele Amorfi, safadinho. O que ele fazia? O padre Gabriele Amorfi tem um vídeo muito legal dele, né? Que é o padre e... Era o Diabo e o Padre, que foi o diretor do filme Exorcista, que foi até o padre falando, cara, eu quero documentar um exorcismo. E na Itália tinha uma moça que estava sendo 9 vezes exorcizada pelo padre. Ou seja, ou o diabo é incompetente, ou ele é completamente incompetente. E aí você vai entender o que é. Ele senta lá e tem um público de senhoras de idade observando. Somando as senhoras de idade, tinha facilmente 5.000 anos de idade na sala.
Aí tinha duas senhoras só. Aí tinha... ela tava lá, sentada, tudo bem, boa tarde, tudo bom? Legal, tudo bem e tal. Aí de repente... Aí começava. E aí ele jogava água benta, passava estola e tudo mais e tal. Ele se cansou, ele falou, bom, eu preciso ir. Parou. Aí ela, opa, tranquilo. Eu falei, caracoles, esse diabo é domesticado, velho. Esse é o cão, literalmente. E aí eu fui ver as entrevistas desse padre, ele fala, a grande maioria dos efeitos do dito diabo bíblico, eles são somente psicológicos sobre o indivíduo, ele não existe de verdade. Mais de 95% dos casos documentados pelo Vaticano são somente ou impressões ou delírios da pessoa, que querem estar doentes. No caso dessa mulher, ela foi violentada quando jovem, e um aspecto dele combater é o efeito psicológico do indivíduo. Falar, cara, eu vou tentar tirar o que você acredita que é o mal. Então fazer com que ela esqueça. Ou fazer com que ela passe a acreditar que o diabo, que seria quem a violentou, foi embora. E ele nunca conseguiu. Ele morreu e ela ainda estava lá com esse aspecto dos maus tratos familiares sobre ela. E ele sabia disso. Ele mesmo afirmava, não existe um diabo, é um fenômeno psicológico sobre o indivíduo, mas ele quer o show. Quando você começa a ver sobre como isso é aplicado hoje, então uma pessoa tem depressão. O ponto de energia é como se fosse um copo, como se fosse uma flor, uma rosa. Então você tem várias camadas até chegar no órgão. Quando chega no órgão, a enfermidade não sai. O cara pode tomar o remédio que for, aquilo não acontece, não vai sair. Uhum. E aí você vai trabalhando todo o corpo de energia do indivíduo, retirando completamente isso da raiz. Quando eu faço para depressão, por exemplo, atendimento, eu tiro pela psicoterapia a energia que está até a raiz. Então ela acorda e fala, tem algo faltando em mim. Eu não sei o que é. Ela não reconhece mais a depressão, pois ela deixou de existir. Na hora que ela deixa de existir, a pessoa começa a procurar algo em casa. Fala, tem algo errado na minha vida, eu não sei o que é. Aí eu falo pra pessoa, que tal você aprender um instrumento musical? Que tal você aprender a pintar, a desenhar? A pessoa para e olha e fala, porra, nunca tinha pensado nisso. Ela vai complementar aquele espaço que ficou com coisas boas. Então ela vai aprender uma coisa legal que vai agregar na vida dela. Porque a depressão hoje não é uma doença, é um hobby. A pessoa hoje que está com depressão, ela tornou-se às vezes uma enfermidade que acompanha ela para a vida. Ela acomoda-se na depressão. Ela não sai porque ela não quer. Muitas vezes é uma doença de companheiro mesmo, torna-se um companheiro para a vida dessa pessoa. E na hora que você faz esse processo, ela não reconhece mais aquilo que está nela. Então esses tratamentos, visando realmente algo além da medicina, a medicina agradece. Câncer, leucemia, diabetes, todas essas enfermidades podem ser tratadas por meio desse tipo de tratamento. Mas eu falo para as pessoas, cara, radiestesia é mais complicado de você tratar. Buscar complexos fitoterápicos, eles vão simplesmente apaziguar, mas eles não vão tirar isso sintoma, de você, né? Entendeu? São legais? São aconselhados pelo Ministério da Saúde? São. Menos constelação familiar que saiu agora, eles não estão mais aconselhando, que é muito achismos. Mas o resto, eles falam, experimenta. Se funcionar, continua. Caso contrário, tenta fazer outras. Lembrando, as primeiras foram a acupuntura, a auriculoacupuntura, a medicina antroposófica, para depois eles começarem a validar outras. E são médicos que validam, uhum. Tá? Não é tipo a Deus dará, vai jogar tarô para aliviar sua dor. Isso não existe, cara. Entende? Tem gente que vai, infelizmente, o povo brasileiro, o cara fala, você tem uma enfermidade? Vamos ver sua enfermidade no jogo de tarô. Você tá louco? Eu vou ver minha enfermidade no médico. O médico vai predeterminar o que eu tenho, como eu vou fazer, como eu vou trabalhar isso. Tanto que tem médico que fala, vai buscar terapias complementares. Porque às vezes os métodos são muito evasivos. E aí a gente entra nos tratamentos paliativos, que muita gente está fazendo hoje. Que é o quê? Tem pessoas que têm doenças terminais. Essas doenças terminais, o médico fala, vai dar qualidade de vida para o seu pai, para sua mãe, para o seu avô, sua avó, porque não tem como curar. Vai morrer. Então procura métodos paliativos que vão explorar, então, a beleza da vida junto ao indivíduo. Então o indivíduo vai aprender a pintar, a escrever um livro, a relatar a sua história de vida, que isso a medicina antroposófica faz, que é o seu diário pessoal e particular. Então ele vai aprender a desenvolver coisas legais e entender que ele vai morrer, que não tem como curar.
entende? E esses tratamentos paliativos têm feito, assim, um sucesso junto à medicina. A medicina sai de uma responsabilidade muito grande de destruir a vida do ser humano com remédio para trazer amor e afeto, coisa que ele não teve, às vezes, a vida inteira. Então, quando a gente fala dessas terapias, a gente tem que olhar com olhos bem afiados e testar para ver realmente são válidas, porque sempre vai ter um cara fazendo coisas feias e ruins para o outro. Vai ter. Não tem como sair disso. Como eu te falei, o cara vai ler no tarô a enfermidade do indivíduo. Cara, isso é loucura. E esse cara tá na internet. Entende? Não tem. Vai no médico. O médico é que vai te trazer o diagnóstico. Geralmente as pessoas me trazem o laudo médico para dizer, ó, eu tenho depressão, tá aqui, ó, documentada a minha depressão. Não é tipo achismo. Eu acho que eu estou com depressão. Eles me trazem os laudos e eu vejo os laudos. Tem gente que faz antes e depois o acompanhamento comigo. Então ele fala, ó, vou fazer com o médico, mas eu quero que você faça junto com o médico. E aí vem o documento antes e depois. Para cigarro, por exemplo, teve documento lá do médico e pessoas que vieram em live dizer, de 1 a 3 sessões o cara largou o cigarro. Por quê? Porque você vê essa estrutura do indivíduo e quando você vai retirando a vontade de fumar, que é psicológica muitas vezes, não é só a dependência química da droga, né? Que o cigarro é uma droga, mas a nicotina que causa o vício, mas o emocional. Pois o vício também é mecânico. Sim. E outra, pode ser também o sistema nervoso agindo. Tá nervoso, vai fumar. Tá nervoso, vai fumar. Antigamente as pessoas falavam, tá nervoso, respira. Quando você respira, você se acalma. O cigarro faz o ato de respirar, mas você tá jogando nicotina para se acalmar. E existem as formas de pensamento da droga também. Então quando você identifica a forma de pensamento do cigarro no pulmão, você tira, ele abre o olho falando, cara, alguma coisa saiu de mim. Então as pessoas dão os depoimentos. Isso que é legal. Procure pessoas que dão feedback. Procure pessoas que têm clientes que ficaram satisfeitos com o seu atendimento. Mas é uma armadilha. Infelizmente é. Nosso Brasil, ele tem o ceticismo e tem a medicina como um alicerce muito forte. Então tudo aquilo que surge novo para complementar, cai nessa esfera. Entendi. Entendeu? Mas você vê, é um emaranhado de informações. Sim, é muito complexo, né? Principalmente porque a gente tá falando sobre a saúde das pessoas e às vezes, por exemplo, eu vejo seus vídeos assim, você é um cara que trata as pessoas à distância, por exemplo. É um negócio que, por exemplo, o maluco não tem ideia do que a gente tá falando aqui, fala, porra, você dá um dinheiro pro cara, o cara tá lá de casa, e manda um e-mail e fala que tá tudo certo e tal, e aí vai ter as pessoas que vão te mandar feedback, e eu acho que é interessante as pessoas testarem ao menos, não necessariamente com você, pode testar, mas, enfim, tem pessoa que me testou, teve um cara que me testou, esse cara foi inteligentíssimo, é raro ter. O cara, ele pagou 20 sessões. Porra, ele queria testar mesmo. Ele tava com muita vontade de testar. Eu quero testar alguém hoje. O meu valor é muito barato, cara. Eu cobro muito barato. Muito barato. Porque eu passo do binômio do mercado financeiro, que é preços versus volume. Se eu coloco um preço muito alto, o meu volume cai. Se eu coloco um preço razoável, eu equiparo o meu volume. Se eu coloco o meu preço abaixo do mercado, o meu volume aumenta. Por quê? Porque as pessoas vão me perguntar quanto que meus pares cobram. Eles cobram, às vezes, até 6 vezes mais que eu. Aí ele me contrata, vê que funciona. Ele me traz, então, toda a família. Então, minha progressão aritmética é maior. Então, eu trabalho com exponencial. A minha fila de espera era 1 ano. Caramba. Era 1 ano para se tratar comigo. Era assustador, cara. Assim, as pessoas olhavam e falavam, mas esse cara funciona, vai nele. Era 1 ano. Eu reduzi isso. Agora tá em torno de 2 meses, mais ou menos. Claro, dou prioridade para câncer, leucemia, doenças terminais e tudo mais. Mas o fluxo de pessoas que eu atendo é monstruoso. É monstruoso. Então teve esse cara que contratou lá, eu acho que foram mais ou menos 20 sessões. Ele pagou para ele, viu que funcionou. Ele pagou para ele, pra mãe e para o irmão. Funcionou. Aí ele achou amigos que precisavam. Pagou pros amigos. Funcionou. E ele escreveu um relato. Ele escreveu um puta e-mail gigantesco falando cada pessoa, os efeitos que aconteceu em cada pessoa. Teve um policial militar, teve um acidente de moto e ele ficou sem andar. E ele falou, tá aqui, você vai fazer o tratamento para a mobilidade com esse cara. Beleza. Só que não é placebo. Então, o que é? Ao longo desses 30 dias, ele nunca vai saber quando ele vai ser tratado. E os tratamentos acontecem entre 9h30 e 10 horas da noite até as 4 horas da manhã, que é o período que eu fico trabalhando. Eu trabalho de madrugada.
Sou praticamente uma puta. Mas assim, das 9h30 até as 4, eu tô atendendo. E aí, o policial tava nessa lista. E eu não sei, porque me mandam a lista, tá? Tem uma pessoa que faz direitinho pra mim, trabalha comigo, faz e me manda dizendo, ó, os atendimentos de hoje são esse. Beleza. Então eu só pego o nome, a foto, o nome, eu sei quem é. E depois vem a enfermidade. E ele descreveu. No dia seguinte, o policial conseguiu ter locomoção da perna e voltou a andar. Rapaz, pessoal indo pra igreja, ó. Manda e-mail pro Rodrigo, pô. Não, a gente não trabalha com aspectos de fé. É puramente esse aspecto que eu detalhei pra você. A pessoa que tem que trabalhar com o aspecto que funciona, né? Não, é o que eu falo pra você. Funcionou pra você, cara, continua. Por quê? A mobilidade da perna do cara tava atrelado, obviamente, a todo o sistema nervoso, tava atrelado ao quadril, tava atrelado à medula e todo o processo físico, emocional e mental. Quando eu faço, então, os pontos de energia da acupuntura sobre a perna da pessoa, eu começo a gerar estímulos junto ao sistema nervoso e junto aos estímulos musculares. Ponto. Matei o critério da ciência. Vou pro emocional. Ele está abalado emocionalmente, ele está realmente acreditando que ele vai ficar sempre imobilizado. Eu retiro essa sensação e encorajo ele. Então ele começa a acreditar, ser mais confiável, vendo os primeiros movimentos da perna dele. Ele fala, caralho, tô andando. Então ele passa a ver pela fé dele, acreditando, alicerçando-se em sua própria crença, dizendo, funciona. E eu controlo o sistema nervoso dele para ele não se abalar. Então eu tenho 3 sistemas trabalhando simultaneamente, e não um comprimido. Então eu falo para você, a abrangência do método em si funciona mais rápido. E lembrando, ele não sabia que ia ser tratado naquele dia. Então o relato desse cara que pagou para ver tá no canal, eu li o relato, e ele falou, funcionou. O cara voltou a andar. E quando ele fala isso, ele me encoraja. Por quê? Porque eu crio, então, um princípio de... existe, então, um passo a passo para tratar não somente aquele cara que passou por isso. Mas outras pessoas juntas. Mas outras pessoas juntas. Então, eu tenho protocolos de atendimento. Eu tenho um livro repleto de protocolos de atendimento. Onde eu vou lá e vejo e documento. Funciona. Tem tratamentos que não funcionam? Claro que tem. Tem tratamentos que ficam mais difíceis de serem tratados. Tu falou assim, desistir. Sai esse cara aí. Não, eu falo, dentro do o André é ansioso, ele vai explodir a qualquer momento aí, eu não consegui. Tá não, foda. Tratamento para emagrecer, eu não faço. Por quê? Porque eu parto do princípio que não é um milagre, mas sim a força de vontade da pessoa em querer. Não existe uma cápsula mágica que você pode comer pizza e depois se entupir de medicamento para falar, tô mantendo a forma. Isso eu não faço. Então, eu mesmo, em mim, eu vou pra academia, eu treino, detesto, mas eu vou lá, entendeu? Faço minha academia, faço minha bicicleta, levanto peso. Por quê? Porque eu sei que a resposta é comer uma pizza na noite. Vou comer uma pizza, mas eu vou treinar. Então, o controle de peso é uma coisa que eu não vendo fábricas de sonhos. Mas eu complemento a medicina junto a tratamentos que eu acho que realmente são eficazes para doenças terminais de pessoas que estão precisando. Ou vícios, cocaína, heroína, maconha. Tem gente que para de fumar maconha num processo de limpeza básico que eu faço. O cara fala, não sei o que eu tenho. Você pode só me tirar olho gordo, essas coisas? Beleza. Eu dou uma geral no cara, o cara para de fumar maconha. O cara relata, falando, eu parei de fumar maconha porque eu fiz o tratamento com o Rodrigo. Para outra coisa. Então existe esse procedimento. Mas lembre-se, todos esses aspectos são envoltos à necessidade do tratamento. Não somente tipo, vou jogar um pêndulo aqui, vou ver o que é, ou vou deduzir por achismos, jogando no tarô. Isso não é uma ciência. O que eu estou amparado, eu vejo dentro de clínicas no Oriente. Existem hospitais só de acupuntura. Existem hospitais só de ervas naturais. Por quê? Porque vai da crença do indivíduo. Eu acredito que a acupuntura realmente me trata. Funciona? Funciona. Fica só no hospital de acupuntura. Claramente, uma hora você vai precisar da ciência. Precisa ser operado. Mas enquanto ele está fazendo um tratamento paliativo, ou um tratamento só para uma vez por mês, o cara faz um check-up, uma análise só, fazendo uma acupunturinha, cara, válido. Acho que é importante ressaltar aqui, né? Procura o médico. Tá com problema, procura o médico, né? Sempre. Claro. Infelizmente e infelizmente, tem pessoas que vão atrás de pai de santo, mãe de santo. Sim. Nós temos culturalmente essa questão ainda de ir para uma benzedeira. Sem problema. É cultural. Sim. Mas lembre-se, a medicina nunca vai ser substituída. Mas a medicina que nós falamos complementar, ela não é uma medicina de charlatão, não é uma medicina de estelionatário, porque o Ministério da Saúde validou. Ela é aplicada no SUS.
ela tem um propósito. Esse propósito já foi avaliado pelos médicos. Caso contrário, seria retirado imediatamente. Entendeu? A questão é, a gente não pode fazer juízo de valor. Porque uma hora a doença vai bater na tua porta. E você vai ficar desesperado procurando todo tipo de pessoa para te atender. Claro. Todo tipo. Todo tipo. Até mesmo o centro espírita. Você vai procurar. Entendeu? Na hora do desespero, quando o calo aperta, assim. Eu acho que é interessante procurar coisas que pelo menos tenham uma segurança, tipo assim, outras pessoas fizeram, tá tudo certo, porque também tem esses caras aí que vem com pílula milagrosa, né, durante a Covid, o que mais a gente viu é pessoas oferecendo soluções feijão malucas, mágico, né? Que cura, a igreja criou feijão mágico, a igreja do Valdomiro trouxe o feijão mágico, e ele respondeu judicialmente por isso. Você comia lá o feijão e tava curado do Covid. Isso é curandeirismo, isso é crime, entendeu? Estelionato. Você não pode vender um feijão mágico que o cara curar do Covid. Ele vendeu por R$1.000 o feijão. Olha o desespero. Quer dizer, o Ministério Público bateu na porta do cara imediatamente. Falou, você tá maluco, cara? E isso sim é crime. Entende? Isso tá na esfera penal. Com certeza. Agora, o que eu falo para as pessoas é, vão atrás de certificados. Pergunta pro cara, qual é o seu certificado na área? Qual é o seu know-how na área? Se você é um pai de santo, cara, você não tem know-how na área. Você vai viver pelo curandeirismo, mas o curandeirismo não crime, mas o curandeirismo por métodos não comprovados que você acha que é eficaz. Mas se você vai atrás de um terapeuta licenciado, um cara que realmente tem certificado, você vai perguntar pro cara, mostra os seus certificados. E aí o cara vai te apresentar tudo que ele tem. Tudo isso de curso. Então ele sabe o que ele tá falando. É importante conhecer quem tá te atendendo. Não é uma única via. Entendeu? Muito bom, muito bom. Rodrigo, muito bom, papo inacreditável, né? 40 minutos aí de papo aí, ó. A galera que gosta de coisa longa aí, ó. Muita coisa longa aqui hoje, aqui, ó. O papo longo, extenso. E é muito complexo, é um assunto polêmico, um assunto que as pessoas é sempre muito cuidado pra falar sobre isso, porque mexe com a saúde das pessoas, óbvio, né? Então é isso, gente. Conclusão, não sei. É isso aí que vocês escutaram aí. Não fala isso, não. Conclusão é o seguinte. Qual a conclusão? Procure sempre um médico. Certo. Vá sempre junto ao médico. Em contrapartida, baseado na sua fé, se você acredita que certas técnicas complementares baseado na sua fé, ou que você acredite que sejam válidas, comprovadas, vá atrás. Sempre busque um pé junto à medicina e um pé dentro da crença que você utiliza. Ok? Os próprios médicos dão aval junto a essas técnicas complementares, então vale a pena você buscar essas medicinas para complementar. Como eu falei, até mesmo uma pílula, ela tem o efeito dela, mais um fitoterápico que amenize o efeito da droga. Então, nesse caso, você tem a ciência e as terapias complementares que servem, então, para te ajudar. Busque sempre um e o outro. Baseado na sua fé ou baseado em profissionais da área da saúde que você, então, tem conhecimento. Sempre com responsabilidade, não, com certeza. Isso aí mais do que nunca, né? Gente, gostaria muito de agradecer a vocês que ficaram até aqui. Gostaria muito de agradecer esse papo maneiríssimo com o Rodrigo. Já é a quarta vez hoje que ele tá falando isso, mas onde é que o pessoal te encontra, Rodrigo? No canal Spook Houses Casas Assombradas no YouTube. Lá é onde tem todas as devidas informações e o depoimento das pessoas. Eu tenho uma playlist só de depoimento das pessoas que passaram pelos atendimentos comigo. Seja em vídeo, o cara falando, ou o cara mandando um e-mail falando, cara, te dou autorização, e ele valida no box dizendo, o que o Rodrigo falou é real, funcionou. Então sempre tem depoimentos de pessoas que passaram pelos atendimentos, seja por vídeo, texto e tudo mais, mostrando o caminho existe. Mas eu sempre falo, busque a medicina tradicional e uma complementar. É importante você ter os dois alicerces. Perfeito, perfeito. Galera, muito obrigado para vocês ficarem até aqui. Gostaria de muito agradecer essa parceria incrível que estamos aqui com R1, Grupo R1. Estamos gravando hoje no R1 Space. Hoje todos os outros vídeos também, né? Que vocês estão acompanhando aí, né? Parceria incrível aqui que estamos com a gente. Quer gravar num lugar como esse? Você faz o quê? Manda uma DM pro Instagram que tá aparecendo aí pra vocês. Dá uma conversada, você vai ser muito bem atendido. Quem sabe você pode gravar aqui também. Muito obrigado essa parceria incrível. Estamos aqui em São Paulo, então você pode dar um alô por aqui. E também gostaria muito de agradecer a você que com toda certeza já assinou o canal, já clicou no sininho, já deu compartilhado, já deu curtida, já deu comentada, já indicou pro seu amigo. E aquilo, gostaria de lembrá-los que não olhem para trás.